Os atores de Hollywood entraram em greve, algo que não acontecia desde a década de 60 e mais. Faz alguns meses que os roteiristas também entraram em greve. Isso significa que as produções já estão paradas, porque se algumas podiam continuar sem os roteiros, sem atores fica impossível. E eu vou explicar tudo o que está acontecendo e qual é a situação para dois dos sindicatos mais importantes do audiovisual americano. Também vou falar sobre o que os atores podem ou não fazer durante esse período de greve e também vou falar das exigências que os atores estão fazendo e que tem muito a ver com as exigências que os roteiristas também estão cobrando, né? E vai muito além de atrasar a sua série favorita ou o filme que você espera, sabe? Tem relação com como os profissionais eles estão sendo prejudicados pela indústria. O SAG-AFTRA decretou greve depois de não entrar em um acordo com a AMPTP, que é a organização que representa os estúdios, né? Então, Disney, Paramount, Sony Pictures, Warner Discovery, Netflix, Amazon são apenas algumas das empresas que a AMPTP ela representa nesses acordos com os mais variados sindicatos. E após longas negociações, né, da mesma forma que aconteceu com o WGA, né, o Writers Guild of America, que é o sindicato dos roteiristas, aconteceu com o SAG-AFTRA, que é o sindicato dos atores dos Estados Unidos. Nada do que foi pedido pelo SAG foi aceito pela AMPTP e não teve uma contraproposta que o sindicato dos atores considerasse válida. Faz sentido. Uma das coisas que a gente tem que pensar sobre essas negociações é que quando se fala de atores, logo se pensa nas estrelas de Hollywood, né? Se pensa nos astros do cinema. Só que a maioria dos atores não são essas estrelas. A maioria dos atores não ganha milhões de dólares, muitos mal conseguem ter dinheiro para pagar o próprio aluguel. E um dos pontos mais importantes que o sindicato está brigando é justamente a questão dos pagamentos, a questão dos residuais. E o que seriam esses residuais? Seria uma porcentagem por cada reprise de uma obra que continua dando lucro para as emissoras de TV ou para os streamings. A questão é que anos atrás, quando um acordo anterior sobre os residuais foi feito, não existiam os streamings. Com a TV, era mais fácil saber quantas vezes os episódios tinham ido ao ar depois das estreias. Mas os streamings, eles funcionam de forma diferente e eles não divulgam de jeito nenhum quantos plays foram dados em nada do seu catálogo. E isso também prejudica os roteiristas, porque essa é uma questão que os roteiristas eles também estão brigando para conseguir no seu acordo. E assim, os residuais é o que geralmente dá o mínimo de segurança para que os atores e os roteiristas eles possam passar por alguns períodos em que os trabalhos estão escassos. E assim, isso acontece muito mais do que se imagina. Às vezes é difícil conseguir um trabalho sendo ator ou roteirista durante meses. Só que é isso, nessa era de streamings, os residuais, quando existem, eles são minúsculos. Porque os streamings, eles se recusam a divulgar os dados. Para você ter uma ideia, a atriz Kimiko Glenn, de Orange is the New Black, compartilhou um vídeo, né, mostrando que ela recebeu um cheque de $27 de residuais pelo seu trabalho na série. $27. Isso é simplesmente um absurdo. Essa série é vista por muitas pessoas o tempo inteiro. E a questão é tão séria que aparentemente já tem empresa que está deletando, apagando o conteúdo para não pagar residuais. Outra questão importante é sobre as inteligências artificiais. O SAG-AFTRA também representa todo tipo de atores, tá? Incluindo os que trabalham como figurantes. E as empresas agora elas estão querendo contratar esses figurantes para uma diária. Anota aí, apenas uma diária.
Aí eles gravam essas pessoas e com inteligência artificial eles duplicam, triplicam essas imagens, sabe? E usam quando eles bem entenderem. Isso pagando apenas uma diária. E aí eles podem ganhar dinheiro em cima da imagem de alguém por anos. Eles pagam $200, vamos supor, e eles podem ganhar milhões em cima de uma mesma imagem. São os chamados dublês digitais. Só que é isso, os atores, eles não ganham nada em cima disso. E foi algo que já aconteceu no filme Cruella, e isso inclusive revoltou alguns atores. É óbvio que isso diminui os trabalhos para os atores. E como todas as pessoas, têm suas contas, têm os seus boletos para pagar. Enquanto isso, as empresas bilionárias, os CEOs ganhando milhões anualmente e os atores recebendo uma diária para serem duplicados por inteligência artificial. É óbvio que isso precisa ser regularizado. É óbvio que é preciso pensar no que é permitido ou não através de inteligência artificial. E até mesmo enquanto os atores vão ou não ganhar com o uso posterior das suas imagens. Mas a AMPTP, ela não quer regulamentar o uso de inteligência artificial, né? Óbvio, porque eles querem ganhar o máximo de dinheiro possível sem pagar nada mais. E sendo bem honesta, a regulamentação das inteligências artificiais é algo que precisa ser debatido para ontem, não é para amanhã. Porque senão elas vão continuar sendo usadas sem nenhuma ética. E a questão das inteligências artificiais também é algo que os roteiristas estão brigando com a AMPTP. Porque as questões dos roteiros criados por inteligência artificial também é um grande problema. Existem outras exigências dos atores, dos roteiristas também, mas essas são duas das mais importantes e são divergências irreconciliáveis entre os sindicatos e a AMPTP. É importante pensar que a última vez que aconteceu uma greve do Sindicato dos Roteiristas e uma greve do Sindicato dos Atores ao mesmo tempo foi na década de 60. Isso diz muito como a situação do audiovisual dos Estados Unidos está complicada na atualidade. Para você ter uma ideia, na década de 60, quando essas duas greves aconteceram simultaneamente, os Estados Unidos, o cinema dos Estados Unidos, ele também estava passando por muitos problemas. Nos anos 60, Hollywood estava em uma grande crise. Vários filmes caríssimos resultaram em bilheterias muito abaixo do esperado, tá? Os westerns e os musicais, que antes haviam sido grandes sucessos, eles estavam muito enfraquecidos. E o público não se conectava com esses dois gêneros da mesma maneira que já havia se conectado no passado. Mais do que isso, alguns grandes chefões de Hollywood, eles estavam morrendo, e alguns dos maiores estúdios de cinema, eles chegaram a ser vendidos. Era definitivamente uma época de crise. Só que esse período acabou desencadeando um momento criativo para Hollywood com a chamada New Hollywood, E foi justamente nessa época, na década de 60, no meio dessa crise, com esses embates, que os roteiristas e os atores conseguiram acordos mais justos e vimos o cinema dos Estados Unidos numa ascendente após isso por muitos anos. É isso que vai acontecer agora? Então, ninguém sabe. Há quem acredite nisso se as negociações com a AMPTP forem unidas entre o Sindicato dos Roteiristas e o Sindicato dos Atores. Só que a verdade é que dentro do SAG-AFTRA existe uma parte ali, que mesmo solidária aos roteiristas, quer negociar separadamente. E isso acontece porque os produtores estão mais inclinados a negociar com os atores, com o SAG, do que com os roteiristas, o Writers Guild of America. Saiu recentemente uma matéria na Deadline dizendo que um integrante da MPTP disse que o grupo, lá da MPTP, eles iam esperar até outubro para negociar com os roteiristas, porque até lá os roteiristas já estariam totalmente, enfraquecidos, porque já estariam muitos meses sem trabalhar e já não teriam dinheiro para pagar
por suas moradias. Então eles estariam negociando de qualquer forma, aceitando qualquer acordo. Isso é um negócio muito desumano. É um absurdo perceber que alguém que recebe milhões por ano deseja que um profissional fique sem ter como poder pagar as suas próprias contas. Pagar despesas básicas. Capitalismo brutal, não é mesmo? Pois é. Então, assim, não dá pra saber o que de fato vai acontecer. A única certeza que a gente tem é que atores e roteiristas, eles estão em greve e as produções já pararam. Tá, mas o que os atores não podem fazer durante a greve? Os atores, eles não podem participar de tapetes vermelhos, eles não podem participar de entrevista promovendo os filmes, painéis, convenções, eventos de fãs. Já dá pra notar que atores não vão para Comic Con de San Diego. O evento costuma ter muitos painéis e meet and greet com vários atores. Os atores também não podem participar de estreias, exibições antecipadas, premiações. Então, os festivais de cinema que contam com os atores nos tapetes vermelhos, nas coletivas de imprensa, nas junkets de imprensa, né, em vários debates e ações, veja bem, eles não vão poder ter nada disso enquanto durar a greve. Os atores também não podem participar de podcasts promovendo filmes, né? Então, eles podem ir assistir a uma estreia, mas eles não podem ser fotografados no tapete vermelho, nem nada do tipo, tá? Porque pode contar como forma de promover algum trabalho. Então, o SAG-AFTRA, o sindicato indica que eles não façam isso. Os atores, além de não poderem atuar, obviamente, né? Eles também não podem cantar, dançar, trabalhar como dublês, regravar diálogos para trabalhos que já foram gravados. E detalhe, tá? É muito comum que atores acabem tendo que regravar alguns diálogos que ficaram difíceis de ouvir durante a gravação, sabe? Então, eles também não podem fazer trailers para TV, nem fazer nenhum tipo de narração. Figuração, teste de figurino e maquiagem, ensaios, teste de câmera e audições para novos trabalhos, né, novos papéis, eles também estão proibidos. E negociar acordos para trabalhos futuros e fechar contratos de publicidade também está fora de questão. Só que é importante pensar que a greve é do Sindicato dos Estados Unidos. Então, mesmo com a greve dos atores, séries como House of the Dragon e Industry não vão parar as suas gravações. Essas são duas séries gravadas majoritariamente no Reino Unido e que o elenco é composto majoritariamente por atores britânicos. E esses atores, eles fazem parte do sindicato de atuação britânico, o Equity. Alguns atores até fazem parte do SAG-AFTRA também. E para eles a coisa fica bem complicada. O Equity, ele disse que é solidário ao SAG-AFTRA, mas que os atores que estão trabalhando no Reino Unido devem continuar trabalhando. Porque lá eles possuem a legislação draconiana e por conta dela, as greves não têm nenhum respaldo legal. Com isso, os profissionais eles não possuem proteção legal e podem ser demitidos se fizerem greve. Aqui no Brasil, a gente tem o SATED, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões. Os roteiristas, eles possuem a ABRA, que é a Associação Brasileira de Autores Roteiristas. Como todos os sindicatos voltados às artes, né, dentro do Brasil, eles tentam lutar pelos direitos dos profissionais. Todos esses sindicatos, né, deixam claros os pisos salariais, que seria o mínimo, né, que cada artista deveria receber pelo seu trabalho. A questão é que no Brasil existe muita precarização do trabalho. Então existem produções que pagam menos que o piso, mesmo os sindicatos lutando para que isso não aconteça. Não é por culpa dos sindicatos, mas sim pela forma que o nosso audiovisual está estruturado. Nos últimos anos houve um desmonte gigantesco, né, dentro do audiovisual brasileiro, que tem já naturalmente todo um histórico de luta e resistência, tá? Então não tem como comparar a lógica brasileira com a lógica dos Estados Unidos. Dito isso, a gente aqui no Brasil precisa de uma lógica de trabalho muito melhor
porque os nossos profissionais de audiovisual merecem uma lógica de trabalho que valorize mais esses profissionais. Nem sempre os nossos contratos eles são justos. Aqui no Brasil ainda é muito comum roteiristas receberem o roteiro pronto e não pelo seu trabalho semanal ou mensal, o que faria muito sentido. Então, sim, os roteiristas americanos eles estão recebendo menos do que eles merecem. E aqui no Brasil, nós temos lutas muito específicas. E isso vale para os nossos atores também. Muitos atores vivem de dar aula para poder sobreviver, porque muitos não conseguem grandes contratos com grandes emissoras, streamings ou o que quer que seja. Então, a indústria audiovisual ela precisa mudar como um todo. Lá nos Estados Unidos, lá no Reino Unido e aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, não esquece de conhecer o meu Apoia-se. Ajuda demais para que eu continue produzindo esse tipo de vídeo que exige muita pesquisa e bastante tempo para gravar. Então vai lá conhecer, tem algumas recompensas muito legais. É isso, se inscreve no canal. Tchau!